Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico. Tu és digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, toda a língua, povo e nação. Verso 10: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Verso 11: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Verso 12: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. Verso 13: e ouvi a toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Verso 14: e os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive. Diga para alguém do seu lado: ao que vive para todo sempre. Deus anda falando muito comigo sobre o trono, sobre o governo, sobre de um plano perfeito, um plano de eternidade a eternidade. Livro de Gênesis capítulo 2, verso 3 diz que Deus terminara a obra que criara e fizera. Na eternidade, porém, no tempo, no cronos, onde nós vivemos, Deus ele está alcançando as pessoas. Pastor, quando que Jesus vai voltar para terminar esse mundo, para acabar tudo isso? Essa guerra de poder, de autoridade, aonde o homem é o centro das coisas. É simples. No livro de Mateus, capítulo 24, você vai ver Jesus falando a respeito do princípio das dores. O amor de muito vai se esfriar quando o último gentil ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. Então será o fim. Nós estamos vivendo uma época em que o profeta Daniel, esse é o tempo de se estudar as profecias. As profecias fazem muito sentido nesse tempo. Profeta Daniel, Zacarias. Se você for estudar as profecias, você vai ver que vai se enquadrar. Pastor, o que o profeta Daniel falou? O profeta Daniel falou que nos últimos dias a multiplicação da ciência aconteceria. A tecnologia da informação, WhatsApp, celular. Antigamente, para você ligar para alguém, você tinha que ir até um orelhão que existia nas praças. Você tinha que ir até um lugar comprar um cartão para ter crédito para você conseguir falar com as outras pessoas. E agora você faz um plano. Se você não quiser ir nem na lotérica, você coloca em débito automático. Assim nunca falta o crédito para você ligar.
para outras cidades. Imagina a pessoa: pastor, eu tenho um parente que mora lá em outro estado, então tinha que colocar bastante crédito, porque outra cidade, outro estado era tido como interurbano. E você colocava ali 10, 12 reais, não dava nem 5 minutos. Hoje você faz uma chamada de vídeo para a pessoa do outro lado do mundo. Você consegue viver longe de corpo, mas próximo, porque a tecnologia ela tem esse poder. Nós temos aqui a mãe da Elisandra, ela acompanha a maioria dos cultos pela rede social, sem sair de casa. Eu estou pregando, talvez ela está conectada lá na Bahia. Por quê? Porque o tempo da profecia de Daniel chegou. É hoje, é agora. Por um lado fica ruim, porque as pessoas gostam tudo no seu imediato, porque acostumou. Mas por outro lado, nós que somos servos de Deus, nós temos que pegar a tecnologia e usar para o nosso bem, para ensinar as pessoas, para plantar a semente do reino no coração das pessoas, fazer as pessoas entender que nós estamos próximo do fim. Agora você pega a Bíblia Sagrada, Deus ele põe a mão no homem, ele forma o homem, ele coloca o seu fôlego no homem. O salmista escreve: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor porque nós estamos respirando. Agora você vê o mal e o bem caminhando sobre a Bíblia. O plano de Deus estabelecido para o homem. Antes do homem existir, a salvação já existia. Porque Apocalipse 13:8 diz que Jesus foi entregue à morte como cordeiro desde a fundação do mundo. Então tudo está preparado. Mas ainda bem, diga para alguém: ainda bem que o trono de Deus nunca troca de governo. O nosso Deus, ele é soberano para todo sempre. Ele estará no mesmo lugar, do início até o fim. Isaías disse no ano em que morreu Elias: eu vi um alto e sublime trono, eu vi anjos, serafins que voavam por cima e cantavam: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mais à frente um pouquinho, em Atos capítulo 6 ou capítulo 7, quando Jesus ele é morto, quando os soldados pagam para eles propagarem, roubar o corpo de Jesus, e estão falando que ele ressuscitou, de repente um diácono, Estevão, ele vem até a praça pública e ele começa a pregar. E ele começa a dizer: Jesus realmente está vivo. Ninguém roubou o corpo dele. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Estevão está pregando com ímpeto. Estevão está pregando com autoridade. Ele está falando diante de todos, sozinho praticamente, anunciando o evangelho. De repente os homens agarram ele, começam a apedrejá-lo, a ferir. Ele cai de joelhos morrendo por causa da pregação, por causa da verdade do evangelho. Ele olha para o céu e diz: perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. A Bíblia diz: então Estevão viu o céu aberto. Ele viu o trono de Deus. Ele viu Deus assentado no trono. Ele viu Jesus assentado no trono à destra de Deus Pai. Então ele expirou. Querido, diante desse cenário, todos os apóstolos morreram, martirizados. No ano 54 depois de Cristo, quando Nero assumiu o governo de Roma,
ali começa uma perseguição sobre os cristãos. Começa uma perseguição porque eles queriam acabar com a igreja primitiva. Uma igreja que estava iniciando nas casas. Uma igreja que tinha acabado de receber o Espírito Santo. Que estavam incendiados com o desejo de anunciar o Evangelho. Mas o maligno levanta esses homens para perseguir e para tentar parar a igreja. 10 anos após, houve um incêndio em Roma, e com isso vem a perseguição. Uma perseguição atingindo a igreja e os crentes. E nesse incêndio eles colocam os cristãos, os crentes, pendurados em cruz, crucificados, que nem Jesus. Se você falasse, eu sou um cristão, eu acredito em Cristo Jesus, o Filho de Deus, eles levariam você e crucificavam. Alguns cristãos foram mortos, incendiados, queimados vivos. Você não vai negar a sua fé, então você vai ser queimado vivo. E muitos deles falavam, pode me queimar por inteiro, porque a minha fé eu não nego, eu não negocio aquilo que Deus fez para mim. Nós estamos entrando nesse caminho novamente, querido. Talvez você terá que se posicionar como esses homens. Pode me matar, mas eu não nego, eu não negocio aquilo que Deus fez por mim. Aquilo que Deus fez por mim, eu vou até o fim, porque eu não vou voltar para trás. E isso foi crescendo, a perseguição naquele tempo. E aí entrou no ano 66 a guerra dos judeus, culminando a destruição de Jerusalém, no ano 70, e na dispersão dos judeus, quando os judeus e cristãos foram massacrados. E isso se agrava mais no ano 70, quando o imperador é levantado por nome Vespasiano, inaugura o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes são mortos, cruelmente, dizendo assim, se vocês não parar de acreditar nesse evangelho, você será o próximo a ser queimado, você será o próximo a morrer. Quando Domiciano assume o governo de Roma, no ano 81 depois de Cristo, esse é o primeiro imperador que roga ao povo, vocês vão ter que me adorar. E ele se coloca como um Deus. E nesse tempo, João, o discípulo do amor, aquele que deitava no peito de Jesus, ele era pastor da igreja de Éfeso. O único que permanece vivo, não porque não tentaram fazer nada com ele, mas a história diz que jogaram ele em uma caldeira de óleo fervendo, mas ele não morreu. O que Domiciano faz? E eles entendem, todos aqueles que foram levados ao martírio, mas não morreram, eles são semideuses. Então eles terão que sair daqui e ser colocados em uma ilha chamada Patmos. Era uma ilha penal, aonde todos aqueles que entendiam que era semideus, era levado ali aonde ele não tinha saída mais. Então esse Domiciano, ele entende, eu vou levar ele para essa ilha, e essa pregação acaba, porque ali ele não vai ter ninguém para ouvir. Ele está condenado à morte, ele vai morrer sozinho. Mas o discípulo do amor, João, ele desce da embarcação e ele entra naquela ilha. De repente ele começa a escrever o Apocalipse. Nesse cenário,
Então eu ouvi uma voz por detrás de mim que disse: João. Então eu olhei, e essa voz diz: tudo que eu vou falar, escreve, João. E eu olhei, e eu vi no seu peito um cinto de couro. Eu olhei e vi os teus olhos como chama de fogo, a sua face como resplandecendo, o seu pé como um latão reluzente, e da sua boca saiu uma voz como de muitas águas. Era Deus dizendo assim: aquilo que Domiciano achou que ia acabar é apenas o começo da minha igreja na terra. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O que é Domiciano para o reino de Deus? E João, ele começa a escrever. E João primeiro, Deus escreve, João, que eu vou falar. E João começa a escrever a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Olha, nessa igreja vocês estão falhando nesta área. Essa igreja está falhando nessa. Essa igreja, vocês estão falhando aqui. Isso foi o capítulo 2, o capítulo 3. Jesus tratando a igreja e aconselhando a sua igreja. As 7 igrejas da Ásia. De repente, no capítulo 4, Jesus faz um convite para João e diz: sobe aqui. Agora, Jesus vai levar João para o céu, para conhecer um reino eterno e sem fim, para ter a visão da eternidade, do que será da igreja de Cristo, dos filhos de Deus. Agora você vai começar a ouvir aquilo que Deus tem para você. Sobe aqui, João. E João começa a escrever: eu subi em espírito. Quando eu me vi, eu fui levado em espírito ao céu. Eu olhei e vi um trono. E vi Deus assentado no trono. Deus está no trono do começo ao fim, não sai desse trono. E a nossa confiança está nesse trono. A nossa esperança está nesse trono. A nossa fé está firmada através desse trono, porque nós confiamos no plano eterno de Deus para esta igreja, para nós. E quando João ele chega no céu, ele vê Deus no trono, ele vê um anjo poderoso do lado de Deus. Mas ele relata, o trono de Deus, ele tinha pedras preciosas como jaspe, e ele vem falando outras. E a única vez que o arco-íris aparece antes da tempestade é aqui em Apocalipse. Ele viu o arco-íris primeiro, depois ele ouviu vozes, relâmpagos, trovões, e ele vem relatando tudo isso. E eu vi como que o mar de vidro, tudo era muito claro. E ele vem relatando. E eu vi anjos que rodeavam o trono, que dizia: santo, santo é o Senhor. E no capítulo 5 ele continua lá no céu. E ele diz: mas eu chorava muito, porque não existia ninguém digno de abrir o livro dos 7 selos, lá em cima no céu, aqui embaixo na terra e debaixo da terra.
Esse livro é o livro do governo da terra. Por isso Jesus ele teve que se fazer homem, vencer tudo como homem. Eu acho lindo esta parte de Jesus. Quando Jesus ele está na mesa da ceia como essa, existem 4 livros sinóticos. Diga assim comigo: Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios, que relatam a mesma história, que relatam o momento da ceia, que nos traz base para a gente participar desta mesa. Livro sinótico são livros que escrevem a história de forma muito semelhante. Pastor, mas aí você que conhece a Bíblia está dizendo, por que João não entra nesses livros sinóticos? Porque João, ele preferiu escrever, não o momento da ceia, mas ele escreveu o momento que antecedeu a ceia. Por isso que ele não entra como livro sinótico. Mas João, ele escreve, ele nos dá pérolas desse momento de ceia. Ele escreve dizendo, quando Jesus fala, um de vocês aqui há de negar, um de vocês aqui há de me trair. E os apóstolos, eles eram curiosos como alguém aí próximo de você. Os apóstolos perguntavam, será que é eu? Acho que é você. E de repente o Pedro, como ele era atirado, ele disse, mas mestre, quem é? Fala para mim quem é. E Jesus, ele não fala, um de vocês. De repente Jesus fala, aquele que pegar um bocado molhado. E logo Judas, ele pega o bocado molhado, ele está fazendo o momento da Páscoa. A Bíblia diz, Judas se levanta e sai. Fica Jesus e os 11. Agora Jesus, ele vai fazer o momento da ceia. E Judas não está ali. Jesus, ele faz o momento da ceia, ele fala sobre o pão, que é o meu corpo partido por vós. Ou seja, é o meu corpo que será rasgado em favor de vocês. E semelhantemente, depois de haver comido o pão, tomando o cálice, disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado em favor de vocês. Façam isto todas as vezes que tiverem memória de mim. Eles participam desse momento tão ilustre, tão importante para nós, cristãos. Jesus se aparta e Jesus vai até o Getsemane. No jardim do Getsemane, Jesus passa uma madrugada de angústia. Como eu falei, ele venceu como homem e ele sofreu como homem. Ali ele suou gotas de sangue. De repente, ele está saindo. Quando ele está saindo do jardim do Getsemane, vem a comitiva dos soldados pretorianos. E à frente desta comitiva está Judas Iscariotes. De repente os soldados estão vindo e Jesus está indo. Alguns estão se aproximando e Judas vem e beija a face de Jesus. Pedro corta a orelha do soldado Malco. E Jesus para tudo e fala, quem vocês procuram? E os soldados gritam, Jesus de Nazaré. E quando Jesus ele fala, sou eu, todos caem. Não fica ninguém de pé.
E Jesus fala: agora vocês podem me prender. Ou seja, ninguém conseguiu prender ele, porque quando ele fala sou eu, todos os soldados caíram. Agora ele vai se entregar, pode me levar, sou eu. Ele segue, fica no sinédrio, participa do julgamento, sem culpa nenhuma, mas ali ele permanece. E ali, segundo Isaías, ele leva sobre ele todo o pecado, toda a enfermidade. Ele leva todo o peso sobre ele. E ele troca conosco o fardo. Ele pega o que é nosso e dá a nós aquilo que é dele. Por isso, quando nós estamos próximo dele, a natureza é trocada. Ele passa para você a natureza dele e pega a sua para ele. Então Jesus, ele morre na sexta-feira da paixão. Ele é levado para um túmulo. Ali é colocado, eles colocam uma pedra, colocam soldados para olharem aquele túmulo para que nada aconteça. No sábado a Bíblia diz que ele vai para pregar, ele desce às profundezas das trevas, ele prega espírito em prisões, está escrito no livro de Tiago. Ele toma a chave do inferno e da morte da mão do diabo. E no domingo de manhã, o terceiro dia, ele ressuscita. Agora João está no céu, porque tem choro no céu, porque ninguém era digno. Diga para alguém: o digno existe. João, ele vai relatar: enquanto eu falava, alguém gritou: eis aí João, o cordeiro que venceu para abrir os 7 selos. Eis aí João, a raiz de Davi. Eis aí João. Aonde, pastor? Ele está dentro de você. Ele está dentro desta casa de oração. E ele venceu para desatar os selos. E quando ele chega no céu, Deus está no seu trono, sentado, e Jesus vem se aproximando, e o ancião de dias, que é Deus no trono, ele entrega para Jesus como o cordeiro que venceu, porque o plano é eterno de salvação. Deus tem vida eterna para esta igreja. Isso aqui é vida para você. Isso aqui é vida para nós. Nós não estamos debaixo do jugo, mas nós estamos diante da palavra de vida eterna que somente Ele tem para nós. Ele tem para você vida eterna. Ele tem para nós vida eterna. Agora João começa a escrever que ali começa um grande culto. Eu vi milhares e milhares de anjos que adoravam. Eu vi os 24 anciãos que depositavam as suas coroas. Ali eu vi os 24 anciãos, eles carregavam harpa na sua mão.
Imagina o som que não é lá em cima. Imagina o que eu estou pregando. Isso aqui é só para quem é adorador e gosta de adoração. Eu vi cada ancião com uma harpa na sua mão, dedilhando aquela harpa, e vi também uma taça de ouro com incenso. É a oração dos santos. Mas se parasse aqui, João escrevendo Apocalipse estava incompleto, porque Jesus morreu por causa de você. E o que João está escrevendo é que eu vi os anjos, que eu vi os anciãos. Mas cadê você? Cadê? Aonde nós estamos? Diga para alguém, a história não termina aqui. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, e cantavam um novo cântico. Tem um novo cântico, queridos, lá em cima no céu. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, milhares de milhões, milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi, aqui ele vai escrever sobre você. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Você já parou para pensar a baleia adorando a Deus lá no mar? Os peixes, os animais, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Toda a criatura. Ele relata aqui que nós estaremos juntos nesse momento de adoração, de celebração. Muitos pensam assim: pastor, esses louvores de hoje em dia não tem graça. Repete muito uma palavra só. Eu pergunto, o céu vai ser diferente? O céu vai ser santo, santo. Porque santidade e justiça faz parte do trono de Deus, são a base. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ações de graças, seja dado a ele honra, glória, poder, para todos sempre. Amém.